eu estou recebendo aqui no estúdio o advogado Matheus Silva. Ele vai falar de um caso que tem repercutido bastante aqui desde o final de semana, começo dessa semana aqui também. Agora chegou a matéria que está disponível lá no Xaramobim agora, e desde que a gente tem acompanhado esse caso, a gente tem conversado ontem, inclusive, com os familiares e com algumas pessoas que realizaram uma campanha acerca desse caso, desse rapaz. E de antemão, nós vamos conversar aqui sobre o assunto, mas nós não vamos identificá-lo. Por quê? Porque esse rapaz já foi exposto de tantas formas durante esses dias que é melhor a gente não dizer nem o nome dele. Vamos tratar do caso em si. Você pode, inclusive, saber quem é e tudo, mas é preferível que a gente evite mais a exposição ainda divulgando o nome ou mesmo o rosto. Enfim, a gente está tendo esse zelo e esse cuidado justamente por ser um assunto bastante delicado. Não é isso, doutor? Matheus, explica um pouquinho, para quem está por fora um pouco do assunto, explica o que é que está acontecendo com esse rapaz. Explica, assim, detalhadamente o passo a passo até a gente chegar ao ponto crucial dessa discussão que estamos aqui para isso. Pronto. Esse rapaz, né, que... Deixa eu só te orientar um pouquinho mais. Pega só um pouquinho mais em cima do microfone, aí fica melhor. Ok. Isso, valeu. Obrigado. Esse rapaz, ele é uma pessoa com deficiência, né, já é conhecido na cidade, principalmente ainda desde ele muito novinho. A mãe dele zelava muito bem por ele, cuidava bastante dele, e ele vivia os atos, né, da vida civil conjunto da mãe, claro que era a curadora por excelência dele ali naquele momento, que cuidava dele, levava nos médicos, via tratamento de medicamentos e tudo mais. E ele sempre frequentou os lugares, inclusive ia para a igreja, ia para eventos, né, e sempre foi uma pessoa muito benquista, ainda é uma pessoa benquista, né, na cidade e tudo mais. Ocorre que, por desventura aí do destino e pela ordem natural da vida, a mãe dele veio a falecer, né? E ele tem uma irmã, né, também. E esse falecimento da mãe veio a ocasionar nele um baque muito grande, né? Ele veio a sentir muito ainda hoje, né? Acontece muitas vezes ele tá caminhando na rua e ele chora com saudade da mãe, ele projeta em outras pessoas, inclusive essa figura materna, chama algumas mulheres de mãe, porque ele sente bastante essa falta, né? Então, desde que a mãe dele morreu, a irmã precisou assumir a curadoria para poder retirar o benefício em favor dele, para também continuar levando ele nos tratamentos médicos. Inclusive, toda terça-feira ele está em um tratamento médico específico que a irmã dele leva ele em Quixadá e tudo mais. O que é o X da questão aqui? É porque depois dessa partida, né, da mãe dele, do falecimento, esse jovem, ele mudou um pouco os seus aspectos de comportamento. Dificilmente queria agora ficar em casa. Ele gosta, né, de andar, de passear, de ir nos estabelecimentos, o que não é proibido, né? Muitas vezes a pessoa tem um estigma com a pessoa com deficiência, que a pessoa com deficiência tem que ficar em casa, tem que ficar isolada, tem que se acorrentar, e não é assim. Existe uma vida. Agora, para determinados atos da vida civil, manifestação de vontade e tudo mais, essa pessoa ela não pode exercer sem a presença do curador para ratificar ou acompanhar, né, essas questões. E acontece que nessas andanças, né, geralmente em alguns estabelecimentos, em alguns lugares, o Lucas é o jovem, né, é uma pessoa bem animada, né, gosta de dançar, gosta, né, de manifestar o espírito humano da melhor forma possível. Só que ele faz isso à moda dele, ao jeito dele, né, na forma como ele entende. Isso é a manifestação dele. Só que muitas vezes algumas pessoas acabam gravando, colocando stories para ridicularizar, para virar piada, né? Porque se torna como se fossem ícones, né, da cidade, como se fossem pessoas folclóricas da cidade, o que infelizmente recai muito sobre o estigma da pessoa com deficiência, que é você ser estigmatizado por você não entender muitas vezes a realidade, né? Porque uma coisa é se eu danço
e alguém me grava, alguém me filma, e eu tenho a plena capacidade de dizer, não quero que você poste, não quero que você repercuta, e ele não consegue, né? Ele não tem nem essa dimensão de manifestar, dizer, não, eu não quero que você poste, não quero. Para ele está tudo ok, perfeito. Isso começou a incomodar de um tempo, né? Só que essa situação que aconteceu esse final de semana, eu fui pego de surpresa, né? Tal e qual a maioria das pessoas, né? Uma pessoa aqui da cidade, a Tatiane, que ela é envolvida, inclusive na associação, né, que tenta zelar pelos direitos, né, cuidar e correr atrás dos direitos da pessoa com autismo, né, ela tem um filho autista, então ela começou a criar essa associação, começou a lutar por isso. Ela viu esse vídeo, né, primeiro, ainda não tinha tomado ciência do que tinha acontecido. E ela começou ao início da campanha, né? Botou, né, uma postagem no Instagram dela, pedindo respeito, né, por esse rapaz e tudo mais. E eu fui ver a postagem e perguntei o que é que tinha acontecido, né? E ela me informou e me enviou o vídeo para que eu pudesse tomar conhecimento do que tinha acontecido de fato, a natureza. E realmente aquilo mexeu demais comigo, porque uma coisa é você vai vendo uma dança ali, acolá, aquilo meio que entrou num comum, que é errado também, porque a gente não pode deixar essas coisas entrarem num comum na rotina. Mas quando eu vi aquela cena do cabelo raspado, né, e tudo mais, a chacota, né, a piadinha que foi feita depois, isso me incomodou bastante. E eu comecei a manter contato. De início, né, não falei, ei, Tati, não, quem é o curador, quem é não sei do que, vamos entrar. Não, eu fui perguntando, quem é que cuida dele? Né? Quem é que tem depois que a mãe faleceu? A mãe faleceu. Tem alguém que exerce a curatela? Porque senão eu posso tentar ver a possibilidade de ver a curatela para alguém que esteja, ou pedir que o juiz determine alguma coisa. Já nesse espaço. Depois eu fui caminhando, né, descobrindo um pouco mais sobre o contexto familiar dele, que na verdade tem uma irmã, que é a irmã que tinha curatela. Então foi meio que acontecendo, né, esse caso. Enquanto a gente estava trabalhando nisso, o caso ele foi repercutindo cada vez mais. Pessoas até que a gente nem conhecia começaram a manifestar apoio, colegas e tudo mais, e foi crescendo, né? Tomou uma dimensão que a gente não imaginava que ia tomar, porque a princípio seria uma coisa mais interna nossa. Apesar da gente colocar nas redes sociais, né, nos stories, Instagram, a gente não espera, né, que isso vá ter uma repercussão, e teve essa repercussão grande. E é isso, né, que a gente está tentando ver agora, né? Eu sei que tem outras realidades envolvidas, inclusive, né, já estou em contato com o CREAS, CRAS, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né, para a gente voltar à regularidade das visitas em relação na casa do jovem, né, do contexto que ele vive, se tem ou não tem recursos, instrumentos para que ele possa também desenvolver outras atividades que não só está andando na rua, né? Porque também não é proibido, né? Não é proibido. Então, isso foi todo esse contexto, coisas que já vinham acontecendo no passado, mas aí que chega um momento que é preciso um limite, porque aqui, infelizmente, muitas vezes a pessoa com deficiência, ela vira alvo de piada, né? Do humor negro, daquilo que eu vou rir, da incapacidade do outro, que muitas vezes não consegue nem manifestar à vontade. No caso desse jovem, por exemplo, ele tem, né, aí um transtorno que ele muitas vezes nem está associando a realidade do que ele está vivendo naquele momento. Então é difícil, até para que ele possa concordar com determinadas coisas sem a figura do curador perto, né? Perfeitamente. Matheus, a gente vive duas realidades. Primeiro, um município que todo mundo se conhece, todo mundo é próximo de todo mundo, ou pelo menos tem um certo conhecimento de todo mundo. Segundo, é um mundo muito de rede social hoje em dia, né? Hoje em dia, o celular na palma da mão da gente, ele serve para o bem, mas quando ele é usado também para outras realidades, ele serve por mal também. Esse contexto desse vídeo, como é que esse vídeo aparece dessa forma, assim? Ele foi cortar o cabelo, ele pediu para cortar o cabelo, o que é que foi assim, em relação ao fato do vídeo, né? Você me falou também que a sobrancelha dele também foi raspada, né? Por que uma pessoa
raspa uma sobrancelha de uma outra pessoa, ainda mais imaginando todas as circunstâncias com que você já mencionou a vida desse rapaz. Essa é a primeira pergunta que eu queria que você esclarecesse. A segunda é: a família tomou medidas jurídicas em relação ao caso, ou seja, um boletim de ocorrência já foi registrado e vocês estão estudando a melhor forma para ingressar na justiça contra os autores, é isso? Isso mesmo. No primeiro ponto, a gente chegou a, inclusive, né, uma amiga próxima, a Tatiane mesmo, foi conversar com esse jovem, perguntar realmente o que tinha acontecido, como ele estava se sentindo em relação ao que aconteceu. Ele tá bem ainda, né, acabrunhado, porque está com a cabeça raspada, a sobrancelha também raspada, mas segundo o que ele nos contou, né, segundo que outras pessoas que também estavam ali aos arredores e chegaram para a gente para contar também, ou seja, nós temos testemunhas, né, que também viram os relatos, nós temos câmeras ali, né, da região também que tem vídeos, né, que podem, né, ser úteis nesse ponto. Ele estava com o cabelo e barba grande, mas por que isso? Não sei especificar, mas como eu falei, a única boa relação dele familiar era com a mãe, que ainda conseguia muitas vezes tentar convencê-lo a fazer algumas coisas que são corriqueiras da nossa rotina, mas na particularidade dele é difícil. Cortar cabelo, barba é uma dessas coisas, né? Então ele estava com cabelo e barba um pouco grande ou desgrenhado, não, segundo o que ele falou, e ele passou em determinado estabelecimento e uma pessoa, né, um homem, deu a ideia de ele cortar, né, disse que estava grande, né, fez uma piadinha que o cabelo estava grande, a barba estava grande e ofereceu se ele queria cortar, né? Então ele não chegou pedindo dinheiro para cortar cabelo, e ele foi receber essa proposta se queria cortar o cabelo, e ele aceitou que cortasse o cabelo, só que durante o corte ele foi feito da forma como está repercutindo aí nas fotos, nos vídeos que repercutiram nos stories. Inclusive, muita gente manifestou a indignação já nos stories, né? Muita gente começou a compartilhar, não o vídeo, mas printou, né, a parte do cabelo, né? Tem uma parte do cabelo cortado, ficou uns tufos de cabelo aqui, uns tufos de cabelo ali. Ficou uma imagem grotesca e ainda foi passada a máquina na sobrancelha dele, que foi uma coisa que ele falou com muita dor, inclusive, também, sobre essa situação, né? Que quando aí no vídeo, depois que é feito todas essas manobras e tudo mais, é feita uma gravação de um vídeo onde tem a figura de alguns homens rindo, né, da fisionomia, né, da aparência física que ele ficou, e no vídeo, né, ele pega e fala: não, tá, agora você está ótimo para ir procurar um namorado, né? Ou seja, ainda tem uma conotaçãozinha, né, ali, utilizando da própria afetividade do jovem, para fazer uma chacota, uma piada com ele, né? Ali ele já fica um pouco abatido, depois que foi visto a repercussão, né, ele terminou de raspar o cabelo e enfim, tentar corrigir, mas ele não queria raspar o cabelo. Ele não queria raspar o cabelo, ele está careca. Ele queria, né, fazer um corte de cabelo. Ele queria fazer um corte que foi oferecido, né? E ele, inocente, né, já que ele não tem essa malícia. Ele não tem essa malícia nesse sentido de imaginar que alguém vai fazer um mal com ele, né? E ele aceitou, e foi o que aconteceu, e foi isso que nos indignou, né? E a muitas outras pessoas, né? Então, inclusive, algumas pessoas falam, né, tem que mostrar o outro lado, o outro ponto, né? Há oportunidade processual para isso, todo mundo tem a oportunidade de manifestar também o seu ponto, fazer a sua defesa, né? Estamos em um Estado democrático, é justamente porque nós estamos em um Estado democrático de direito que não dá mais para tolerar esse tipo de atitude, de brincadeira, né? Porque no final foi sem intenção, foi só uma brincadeira. A gente também aqui não está querendo construir monstros, né? A gente não está, eu particularmente nem conheço pessoalmente de ter dado um oi, um bom dia a essa pessoa que fez isso, né? E as pessoas chegam no direct: quem foi? Diz o nome. Não, gente, não é o nosso interesse também estar fazendo isso. A pessoa vai receber tudo bonitinho, dentro do legal, mas também não é nosso interesse ficar
pichando nessa daí, porque não é uma pessoa isolada. Foi esse caso que aconteceu com essa pessoa X. Mas as outras pessoas também têm que se conscientizar já em relação a isso daí. É aquele caso que a gente estava conversando no começo, né? Há o rigor da lei para punir o caso específico do vídeo, mas há muito mais além disso, né, Matheus? É uma reflexão profunda que é feita em relação a esse caso e a muitos outros casos, porque não deixa de ser um aprendizado para a sociedade, né? Eu acho que isso fica como realmente uma grande lição para a sociedade, né? Impor limites, né? E tem determinados tipos de... Eu acho que não é brincadeira, né? Nem de perto, nem de longe. Às vezes é porque a pessoa já está tão acostumada dentro daquela realidade, daquela rotina, de fazer aquilo que na cabeça dela já se transforma aquilo como uma brincadeira, acredita que não há maldade. De fato, aqui ninguém está para construir ou tecer figura de monstros ou coisas do tipo. Particularmente, eu como advogado tenho essa noção, você erra e você responde na medida do seu erro, mas, enfim, se você responder, se você for penalizado, é vida que segue, você aprende com aquele erro. Aprende com o erro, exatamente. Aprende com aquele erro, que é essa a nossa intenção, né? A intenção da família, dos amigos, né? Porque não é só a irmã dele, né? Inclusive, ela já registrou o boletim de ocorrência, depois nós vamos sentar para ver que manejo processual mais adequado, também a gente quer ver, porque a gente não quer... fazer desse ponto vamos prejudicar, acabar com a vida da outra pessoa. Não é isso. O direito nele não serve para isso. Ele não é essa forma de vingança. Mas o direito, entre as funções da sanção, que vem das normas, uma delas é a via educativa. É que aquela punição, que aquela responsabilização feita a uma pessoa, ela sirva de exemplo para outras pessoas, né? E qualquer valor, qualquer indenização, qualquer forma que venha, né, vai ser revestido para o próprio jovem, né, que muitas vezes, inclusive, chega a pedir em um grupo que ele participava, uma caixa de lápis de cor, um recurso, sabe, assim, coisas que são simples e tudo mais, e que podem, né, ser viabilizados, né? Ele recebe benefício, mas se gasta com remédios um valor exorbitante, né? Ele precisa, né, de remédios controlados e tudo mais, que são caros, inclusive. Tem manutenção de alimentação e uma série de outras coisas, e a gente sabe que hoje o salário mínimo ele se esvai com uma velocidade muito grande, né? Mas, assim, estamos já em contato com o CREAS, CRAS, conselhos, né, para retomar esses trabalhos de visitação com ele, de ver atividades para incorporar esse jovem, para que ele possa, né, estar aí inserido da forma adequada, né? Da forma adequada, ele possa ter uma rotina de vida normal, e naquilo que ele não puder, né, se manifestar, que a curadora venha, né, que no caso a irmã, também a outra coisa, né, sempre que a gente também bate na tecla, né, ver como é que está a condição de vida dessas pessoas com deficiência, sempre revisitar com frequência, né, ver o pessoal, a culpa é da irmã que não faz nada, que não liga para ele. Ela não pode amarrar ele em casa, né? E outra coisa, o pessoal diz, a gente dá alimento para ele porque ele passa fome, porque ele chega pedindo comida, mas tem comida em casa, muitas das vezes vai até estraga, porque ele não come em casa, porque ele gosta de sair, ele gosta, às vezes a comida está pronta, ou seja, tem várias situações que não foi só a partir da irmã que eu ouvi, mas de gente que mora na rua, gente que conhece ele, gente que frequenta, que tem convivência comum, né? Eu fui também procurar saber, mas, assim, a minha responsabilidade dentro dessa situação, eu me comprometi, né, a tentar viabilizar um pouco em relação a esse ato, esse fato que aconteceu, né, e fazer essas pontes para que outras instituições, outros órgãos públicos, outras pessoas possam, né, somar na história desse jovem. Também, Matheus, me desculpe, mas também uma cobrança a todos esses órgãos, sejam eles de qual esfera for, a nível do município ao federal, ou seja, é preciso que CREAS, CRAS, conselhos, assistência, seja lá qual for, essa é uma realidade específica desse rapaz, que aconteceu com esse rapaz. E aí é onde chega o questionamento.
quais são as atividades que estão sendo empregadas? E aí é um questionamento que é feito sobre a família, é um questionamento que é feito sobre as instituições do qual ele faz parte. Eu soube, inclusive, de que ele estuda ou estudou, não sei, ali na Pestalozzi, ou é aluno, não sei, enfim, com qual rigor esse rapaz está indo para a escola, com que frequência ele está tendo acesso aos serviços de assistência do município, com que frequência a família está garantindo os provimentos necessários para ele, tendo em vista que ele recebe um benefício para prover isso, né? É o suficiente? Não é o suficiente? O que é que a sociedade faz para inseri-lo no meio do nosso convívio social? Assim, são questionamentos que um caso como esse levanta e que hoje é a realidade desse rapaz, mas quantas outras pessoas Exatamente. Não estão dependendo de um olhar específico, né? Eu acho que é um debate que é levantado para além da punição em quem fez o vídeo. Uma coisa é o processo de punição e correção das pessoas que fizeram. Eu acho que estão hoje extremamente arrependidas de terem feito isso. Eu quero muito crer no coração bondoso das pessoas que ajudaram e mantiveram ajudas, mas também, às vezes, falta um pouquinho de noção nas pessoas. E é como aquela história, né? Ninguém quer criar monstro de ninguém, mas o erro tem que ser corrigido. Exatamente. A falha tem que ser corrigida, as situações precisam ser corrigidas e corrigir, ponto, refletir, imaginar que isso não pode mais e também o que é que a gente pode tirar de proveito para a discussão de um tema sobre as pessoas que sofrem com isso aqui no município. Eu acho que é muito salutar esse seu tema. Outra coisa que eu lhe digo, não perca a fé, Matheus, em relação a esse trabalho. Eu sei que você tem recebido algumas críticas em relação a estar atuando nesse caso. Eu acho que para além disso, né? Isso, independentemente de ser você ou qualquer outro profissional, receberia essa mesma crítica. E você teve a sensibilidade de fazer isso. É um jovem advogado, está iniciando na carreira e está pegando um caso que é exemplar e significativo para a correção, mas também para a reflexão sobre outras situações aqui no município. Eu acho que é um debate que a gente precisa levantar e é um debate que precisa ser um debate acadêmico, precisa ser um debate da sociedade civil, das instituições organizadas e de todos nós. Eu acho que, para além disso, isso precisa ser debatido dentro dos conselhos, dentro das escolas, dentro dos CRAs, dentro dos CREAs, dentro de todas essas situações. Todas as instituições. Eu acho que isso vale muito do ser humano, né? Enquanto sociedade. Como é que a gente vai conseguir viver bem em sociedade sem... aquela história de como é que eu vou fazer isso com esse rapaz, o que eu não queria que fizessem com um filho meu, Exatamente. Com um irmão meu, é uma coisa que tem comigo. Tomado muitas mães que têm aderido, né, à campanha, o medo, né, delas, e um dia se eu morrer meu filho, né, que é uma pessoa com deficiência também, precisar Sim. conviver com as pessoas e passar a ser sujeito a isso também. Sim. É isso que a gente olha. Nós não estamos olhando para o fato em si agora, porque seria muito fácil pedir desculpa, ok, acabou, vamos para frente, né? Você falou de algumas pessoas já arrependidas, ainda bem a lucidez chegou para algumas pessoas que realmente vieram pedir desculpa e tudo mais, né? Dependendo naquilo que vieram fazer, é bem-vindo toda a desculpa. Em alguns casos, a responsabilização, né, ela precisa acontecer também na esfera jurídica, porque também faz parte do processo de reconhecimento de culpa também. Sim. Se você entende que você lesou o direito de alguém, a imagem de alguém, você não vai ter problema, de certa forma, você pode contestar, você pode se manifestar, apresentar seu ponto, mas você entende que você fez algo errado. Isso é parte da maturidade. E, repito, ninguém está querendo criar monstros de ninguém. Mas, infelizmente, né, a gente tem recebido, do mesmo jeito que a gente recebeu muito apoio nos directs e tudo mais, e agradeço, né, a sociedade que veio manifestar esse apoio, inclusive o próprio pessoal do Conselho, CREAS, CRAs, né, logo de começo a gente já juntou as mãos de imediato, porque é um problema também estrutural, lidar com pessoas com deficiência. Os recursos são poucos, muitas vezes, as atividades são muito
poucas, resumidas, né? Então, é um olhar que a gente precisa ampliar, é uma sociedade do Brasil como um todo, né? A pessoa com deficiência, muitas vezes, a inclusão a gente acha que é fazer uma rampa, mas não é em fazer uma rampa meramente, né? Colocar um corrimão, não é só isso. A inclusão, ela vai a bem mais do que isso, é poder conviver com essas pessoas e incluir, né, de fato, na convivência normal. E muita gente chegou para criticar também, porque a gente já fez campanha de alimento para ele, a gente já fez isso, a gente já deu aquilo. Aí eu fico pensando, mas isso não dá o direito de você fazer piada, isso não dá o direito É louvável essas ações de acolhimento. Inclusive, quem puder, né, esse jovem é um jovem muito carente, desde a partida da mãe e tudo mais, acolha, né, não deixe de ter a boa convivência. Agora, medir a forma como você fala, ou como você se expressa. A gente chegou a ser taxado de extremistas, que isso vai afastar as pessoas dele e tudo mais. Particularmente, quem tiver bem intencionado não vai se afastar. Pelo contrário, né, a rede de apoio ela pode aumentar, né, a partir daí. Se a pessoa pensa dessa forma, consciência da pessoa, né? Que se só pode estar perto se for para estar com brincadeirinhas bobas, alguns xingamentos e tudo mais, porque uma coisa é se você está em um ambiente e te tratam de determinada forma, você tem a plena capacidade de entender se você quer ou não quer ficar ali, e você entende que muitas vezes aquilo pode estar errado, beleza. Outra coisa é alguém que não tem esse discernimento. Perfeito. E que o pior, muitas vezes a pessoa com deficiência, em específico, a pessoa com determinado tipo de transtorno mental, ela muitas vezes associa aquele tipo de brincadeira, aquelas falas duras, muitas vezes até muito pejorativas, ela associa aquilo como afeto. Então, qualquer pessoa que lhe insulte, que lhe profira ofensa, você vai achar que aquilo é uma forma de afeto e você vai achar que aquilo é bom. Então, aquelas pessoas, né, eu não estou julgando o coração de cada um, até porque realmente são pessoas que na sociedade muitas vezes já se manifestam com alguns outros atos de bondade e tudo mais, mas infelizmente todo mundo tem o direito de errar e não é o meu papel de juiz, mas aqui a gente está para tentar conscientizar que as pessoas com deficiência elas não são motivo de chacota. O tempo de bobo da corte já passou. O tempo de bobo da corte já passou. Não dá mais para pegar alguém que é diferente, entre aspas, do padrão de convivência normal, para taxar aquilo como divertido, como motivo de piada. Se você quer, se ele dança na frente do seu estabelecimento, você pode se divertir com ele ali, dançar junto, brincar, se divertir como qualquer outra situação, mas desde filmar que não, e para colocar... Não, ridicularizar a imagem da pessoa, né? Exatamente. Uma coisa é você filmar brincando, se divertindo com ele, você e ele. Não, outra coisa é você vilipendiar a imagem da pessoa, né? É complicado. E, claro, aí a justiça vai fazer o julgamento exatamente. necessário. Isso é o que nos conforta também, porque... Ninguém é juiz de nada. Assim, exatamente. Não é a gente que vai decidir. A gente vai fazer o nosso papel, pelo menos o que eu me propus em relação pelo que fui convidado, pelo que a gente foi conhecendo. Ainda estou tomando conhecimento de muitas outras coisas, mas isso não diz respeito mais à minha responsabilidade, mas de outros órgãos, instituições. Nós já estamos nessa ponte, né? Inclusive já foi feita visita, e vão ser feitas outras visitas, né, de acompanhamento. Isso é salutar. A minha parte eu vou procurar Matheus, fazer. Me desculpe, mas é importante também fazer um questionamento dessas instituições. Por que só voltaram a fazer a visita depois que o rapaz passou por isso? Pois é. Por que que essas visitas não são regulares? De quanto em quanto tempo essas visitas são feitas? Como esse rapaz ele era acompanhado? De que forma ele e tantos outros são acompanhados? É importante que essas instituições também apareçam, deem a cara a tapa nesse momento, porque também mostra, porque às vezes a gente acaba passando a mão, imaginando uma situação e acaba romantizando as outras. Não, isso é um problema da sociedade, né? O que essas instituições que recebem recursos financeiros estão fazendo para proteger essas pessoas? A gente precisa ter atenção nisso e cobrar dessas instituições. E eu deixo o espaço aqui aberto, seja o CREAS, o CRAS, seja quais forem as instituições, especificamente aqui do município, e do Estado e da União, seja qual for. Venha aqui dizer qual o trabalho que vocês fazem, por que essas visitas desse rapaz não eram acompanhadas. Quem acompanha a escola, a ida desse rapaz à escola? Quem acompanha o tratamento como ele? Quem está lá do lado da família prestando
a assistência, porque eu garanto que se isso tivesse sendo feito da forma devida e correta, muitas vezes esse rapaz não estaria evitado, né? Isso teria sido justamente isso que também eu tô, justamente como eu vou falar, esse vídeo, né, caiu no colo da mesma forma como caiu no colo de muita gente, e depois aí vai surgindo esse questionamento, mas por que isso, por que aquilo, né? Você entra em contato com um, contato com outro, aí vai voltando, né? Aí naquilo, né, que é minha atribuição, eu tento informar o pessoal, porque a família não está cuidando, não sei do que. Gente, em relação a isso daí, já está aqui, está acontecendo isso, já acionei isso, já estão começando a visita, né? Porque senão fica aquela coisa, pronto, é uma autopromoção em cima desse caso e tudo, mas não é, gente. A vontade é que se pudesse, estava tudo no anonimato, mas como é uma coisa que impacta a vida de outras pessoas que vivem a mesma realidade, de mães que vivem a mesma realidade com filhos, Mateus, né? Se não fosse você, seria outra pessoa. Exatamente. E o mesmo questionamento seria outro profissional, seria outro advogado, seria qualquer outra pessoa, né? Então não tem essa. É autopromoção. De quê? De quem? Ok, beleza. Então vamos tirar o Mateus, vamos botar outro profissional. Aí isso é autopromoção também? Então, é o mesmo espaço que está sendo ocupado, gente. O espaço é que esse rapaz precisa de ajuda jurídica, no seu caso, psicológica, financeira, se for o caso, e tantas outras. Então, fica aqui todos os questionamentos, se as instituições quiserem participar e dizer qual é a forma que prestam assistência ao rapaz e a tantos outros, fica aqui também um espaço, né, é até interessante, isso. Até para que a gente entenda como é que funcionam esses mecanismos, né? Porque mesmo que seja, por exemplo, sou da área do direito e tudo, mas a assistência social tem uma forma de atuação dela, né? Determinados órgãos têm a forma de atuação. Então, a gente não entende como é o período, né, de visitas, quem realiza, né? Passa por onde, né? Também seria uma oportunidade de tomar conhecimento. Exatamente. É porque não tem que tomar um remédio, o remédio é muito caro e não tem um remédio, não tem que dizer. Sim, mas a lei garante que aquela pessoa tem direito a ter o remédio dele, seja da via jurídica, se ele tiver a assistência necessária, tem a forma legal e jurídica que o município pode entrar na justiça para garantir. Enfim, seja lá o que for. Enfim, é um assunto que demanda outros assuntos e outras horas de programa de debate. Mas, Mateus, eu queria primeiro lhe parabenizar pela iniciativa, pela boa intenção. Acho que vale muito. Muito obrigado pela atenção. Desde ontem a gente vem conversando aí, construindo a melhor forma de abordar esse assunto, que eu acho que também não é de qualquer forma que a gente aborda um assunto como esse. A melhor forma de abordar o assunto e que isso seja resolvido o quanto antes e nos dê notícia aí de como é que está a ajuda e o cuidado com esse rapaz, tá bom? Eu que agradeço o espaço, Alistene, agradeço ao Espaço Sertão TV, né, a todo o sistema maior de comunicação. E como último recado, né, eu gostaria de falar no geral para toda a sociedade. Você que conhece alguém que é PCD, pessoa com deficiência, acolha. Né, acolha da melhor forma que você puder com os recursos que você tiver, não precisa muita coisa. No caso desse jovem, por exemplo, a atenção, a conversa, né, ele gosta de ir nos estabelecimentos, né, aí quando chega num local que tem uma comida, uma coisa, compartilhar ali um pedaço de bolo, uma conversa e tudo, às vezes é só ouvir, às vezes é estar junto, sem ofender, sem transformar o outro em piada. E se fosse com a gente, né, a gente ficasse virando piada a todo momento, nos stories e companhia. Nós não gostaríamos, nenhum filho nosso, nenhum irmão, nem ninguém. Então, a minha mensagem, né, meu apelo é para que a gente possa lidar e olhar com outros olhos a realidade das pessoas com deficiência, né, porque elas já enfrentam, né, estigmas sociais muito grandes pela própria existência, né, existir já é um desafio para essas pessoas, e se a gente estiver complicando mais a vida dessas pessoas, que tipo de Brasil a gente vai estar querendo construir? E cada um de nós está aí para errar também, reconhecer o erro e seguir em frente. Isso é o que faz da gente sociedade, isso é o que faz da gente humanidade. Perfeitamente. Mateus, muito obrigado mais uma vez, tá? Pela sua presença aqui no nosso Ponto de Vista.